É, ó, a noite mais trágica da história do rap. Vamos ver essa parada aqui. Eu vou fechar essa live já já, porque... Por causa disso. Decifrando My Eyes. Do Travis Scott? Fala, Vitor. Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Só rindo tem que rir mesmo, velho. Se eu não rir, eu vou ficar chorando aqui no desespero. Certeza, o pior ano da carreira do Travis Scott. E isso depois de vir da sua melhor fase. A noite que quase destruiu a carreira do Travis Scott. Ah, foi do bagulho do evento lá que mataram alguém? É ótimo, né? Que é um beatzinho pra marolar aí na live. Fiz anteontem de brincadeira. Usei sample, então isso é brincadeira. Pô, mano, tu pode até mandar, mano, mas não... Aí, se eu abrir o... Aí que não roda live mesmo. Se eu abrir o FL, já era, mano. Aí vai travar tudo. Mas, porra, pode mandar, pode pra mim. Falar nisso, tem uma que eu fiz no teu que eu tô pra lançar, mano. Eu vou mixar esses dias aí, tá ligado? Aquela lá que tu me mandou. Não sei nem quanto tempo tem. Minha cabeça tá perdida. E tava vivendo uma vida feliz com a família dele. E naquele momento também, era simplesmente o garoto propaganda de todas as marcas possíveis. Mas como ele mesmo diz no álbum Utopia, quando você tá no topo, a queda é algo muito mais fácil. E isso é verdade, porque ele escreveu isso por um motivo bem específico que ele mesmo experienciou. A carreira do Travis Scott quase acabou em 2021 com algo que pouca gente lembra, mas ele até fez uma música pra falar exatamente sobre isso. E também, se desculpar, mas vamos entender a história da música My Eyes. Então vamos entender. Só que, antes de entender por que essa música pesa tanto, a gente precisa voltar num dia específico, 5 de novembro de 2021, o dia do Astroworld Festival, o festival do Travis Scott, que se tornou uma das maiores tragédias da história do rap, com 10 pessoas mortas e centenas de feridos. O Astroworld Festival seguia a estética do seu último projeto até então, o Astroworld, ou seja, era basicamente como se tudo fosse um grande parque de diversões. Até mesmo pela capa do projeto, você consegue ver isso. E ele queria fazer isso porque ele queria dar pode crer. Pessoas Suave. da sua própria cidade, de algo Aquela que depois eu posto aqui. há anos atrás. Então. E naquela noite tinha mais de 50 mil pessoas no local. E a gente já percebia que tudo aquilo tava uma loucura quando esse era o clima que as pessoas estavam entrando no evento. Caralho, né? Esse evento foi bizarro mesmo, né, mano? O nego não quer saber. Essa quantidade pisoteando. de gente num espaço pequeno, apertado, com grade, corredor, barreira e um palco, precisa de um preparo e uma confiança nas pessoas que estão organizando isso muito grande. Só que o lance é que o Travis Scott colocou confiança nas pessoas erradas. Mas eu vou deixar pra explicar isso um pouco lá na frente, já que com esse caos no começo, muitas pessoas começaram a reclamar durante o começo do evento. Galera segurando. Da entrada caótica, de serem derrubados, pressionados e tudo isso parecia ser uma premonição do que tava por vir. Aí chega de noite, depois de toda essa confusão inicial, o clima ficou melhor, entre aspas. Até o na real, eu também nem curto, mas... pesadelo, uma verdadeira história de terror. A multidão Um tempo que eu não escuto, ele também tá meio aí. Tá tão em voga mais, né? Por causa desse bagulho aí. Quando o show tem um público comprimido demais, não é que as pessoas vão se empurrando. Em certo ponto, ninguém se empurra mais. Todo mundo ali basicamente vira uma coisa só. As pessoas que já foram em festivais muito grandes vão entender o que eu quero dizer. Não, quando tem muita gente é foda, mano. Que você só tá sendo levado. Um show recente do Nontóleo é doideira. Teve que parar aqui no Brasil justamente porque isso estava acontecendo. Ou seja, você perde espaço para respirar, perde o controle das pernas, e se alguém cair ali no meio da multidão, já era. É provável que não consiga voltar. E é nesse cenário que o Travis Scott entra para fazer o show, mas sendo honesto, na primeira vista, tava tudo certo. Acho que ele chega até a parar o show, né? Só que no momento do show, as coisas começam a rolar. As pessoas começaram a passar mal, gente gritava por socorro, pessoas pediam ajuda. E por um momento, o Travis Scott até para pra ver se tá tudo certo. E ele realmente pensa que tá tudo bem. É nisso que talvez o pior acontece. Nesse momento do show, as pessoas já estavam sendo espremidas, algumas caindo, sendo pisoteadas, algumas perdendo fôlego e perdendo a vida sem ar. Virou uma cena de terror, enquanto a maioria das pessoas estavam vendo um festival normal acontecendo. Muitas pessoas pediram socorro, pessoas
pessoas subiram em áreas que nem eram para ter acesso para pedir ajuda. E a maior culpada disso Doideira. é, com certeza, a Live Nation, A organizadora do evento, não. não. Pessoas que negaram ajuda quando tava tudo rolando e o principal, não Caralho. comunicaram a tempo o Travis Scott. E esse é o problema. Saiu um documentário oficial sobre esse caso na Netflix. E uma parte muito importante sobre isso tudo é que a organizadora do evento demorou muito, mas muito tempo mesmo, para dizer que algo de ruim estava acontecendo pro próprio Travis Scott. Esse é o maior Caralho, problema. mano, isso é O Travis não foda. podia parar o evento. Aí fudeu com o maluco, Porque né? ele simplesmente não sabia do que estava acontecendo. Ele achava que coisas pontuais tinham acontecido e tinham sido resolvidas. E aquilo virou um caos absoluto. Gente sendo puxada por cima da grade, gente desmaiando, tentativas de reanimação. Pessoas Mano, isso aí é a culpa do, tá ligado, né? Capitalismo, dinheiro. Os cara queria ganhar muito mais do que dava. É sempre assim, mano. Isso acontece até com evento de nego que faz às vezes evento clandestino aí. Antigamente tinha muito. Hoje em dia nem tem tanto assim, aqui na cidade, né? Mas mano, o nego quer socar a gente, foda-se. Tá ligado? É isso, quanto mais gente, mais dinheiro. Esses contratantes só pensam nisso, mano, tá ligado? Tá pouco se fudendo pro público, mano. Isso aqui é foda, né? pedindo pra parar o Quer dizer, show. não todos, né, E mano? no Não final, não vou generalizar que são todos os malucos são assim, não, mano. Mas, porra, muitos são. Mas quando o bagulho já sai da mão, o bagulho é astronômico, né? Astroworld o bagulho. Então, acho que ninguém tinha dimensão também. Sem tirar a culpa dos malucos. Nem de ninguém, não. Todo mundo tem culpa, até o foi público como ali um também, soco pra mim. na cara de todo mundo. 10 pessoas mortas e o mais novo tinha somente 9 Tá ligado? anos. Tem noção disso? A causa da morte foi O bagulho deu tudo errado, desde o começo até o final. Ou Só seja, isso. Todo as mundo pessoas tava não errado. conseguiram respirar pela pressão do ambiente e do corpo coletivo. E aí vem o dia seguinte, que é a fase que todo mundo tava falando sobre o caso. Como que isso foi acontecer? O festival cancelou no segundo dia e a internet estava inundada de vídeos e relatos. O Travis Scott apareceu com uma mensagem devastado, dizendo que queria ajudar, estava cooperando com as autoridades. Depois ele falou nas redes sociais que estava tentando ajudar as famílias. E pra ser honesto, foi um dos piores vídeos de desculpas que eu já vi. Mas o mano tava abalado, pedindo desculpa por algo que nem era culpa diretamente dele. Então dá pra entender. I just want to send out prayers to the Foda mesmo, né, mano? to the Caralho, uma ones that was doideira, lost velho. last night. We're actually working right now to identify the families so we can help assist them through this tough time. You know, my fans really mean the world to me, and I always just really want to leave them with a positive experience. And anytime I can make out, you know, anything that's going on, I stop the show and, you know, help them get the help they need, you know. I could just never imagine the severity of the situation. Só que, ao mesmo tempo, começaram as acusações. Muita gente lembrou do histórico de shows que o Travis Scott tem, com ele já sendo preso depois do próprio show por mandar as pessoas pularem as barreiras de segurança. E depois disso, começou um dos movimentos mais insanos de toda essa história. As pessoas realmente começando a falar que tudo isso foi um ritual satânico do Travis Scott, entregando as almas dos fãs dele pro diabo. Isso virou algo tão sério que começou a ter vários vídeos na internet falando sobre. Muitas pessoas, entre aspas, mostrando sinais, mostrando frases no telão, mostrando a camisa que o Travis Scott estava usando no dia. Enfim, buscando um meio de justificar tudo aquilo ter acontecido. Isso se tornou algo tão sério que o próprio Travis Scott teve que vir a público dar uma entrevista falando sobre o caso, como especificamente das falas que as pessoas estavam tendo sobre ele, essas acusações de ele ter feito uns rituais ali, entregando a vida dos fãs dele. Your music played a role in this. Like I've seen them, you know, cite lyrics, you know, that encourage this kind of behavior. I've seen them say your music is demonic and this was a satanic ritual. Do you think your music is to blame? I mean, no. I'm a man of God, so that's the first thing first, and you know, so it's just, yeah, that's that. Vou tomar copyright gigantesco. You know, your music is just like self-expression. You know what I'm saying? And quem dera, at these shows, I feel like people kind of like. Se bah, eu look faço at uma live things me and assistindo if os you've been, like, jogos. Travis shows, it's been different Sei lá. kinds of shows, you know? Talvez. I think people are just, you know, misconceptions and taking things they're seeing and, you know, all type of things, you know? And I've took pride in trying to, you know,
grow from where I was when I first recorded music to now where I'm going in music. So yeah, I just think people gotta. É, não, é that's isso one mesmo, thing pô. with me, it's just people gotta kind of. Vamos fazer aquele esqueminha mesmo. You know, Invertido ali no sometimes. And cantinho. I think that's what it was. You know, people were kind of like, even before, people were hearing about it, they come and experience it and taking away their own thing. And it's always going to be an outside opinion. But, you know, for the ones that, you know, really believe in me and, you know, understand what... Enquanto tudo isso estava acontecendo, o Travis Scott estava se preparando para lançar o seu próximo álbum naquela época, o Utopia. Na verdade, esse projeto já estava sendo trabalhado há muito tempo e só atrasou por causa de tudo que aconteceu no festival e, logicamente, toda a sua repercussão e os acontecimentos que teve depois na sua carreira. A verdade Tá ligado, é que, por né? muito tempo, a gente não sabia se o Travis Scott seria o que ele foi um dia, porque a gente não sabia se a carreira dele iria ser destruída com tudo que estava acontecendo. É importante lembrar que a mídia, boa parte do público, estava tentando acabar com ele por isso. Foi uma coisa que atingiu todo mundo, todos os veículos de mídia estavam falando, até quem não era do rap estava noticiando todo acontecimento sobre isso. O álbum foi atrasado, mas quando ele saiu em 2023, o Utopia falava bastante sobre os acontecimentos do Astroworld. Eu diria que, de verdade, ele demorou muito mais porque o Travis estava acabando de sair de uma separação com a Kylie Jenner, a mãe da sua filha, e logicamente estava no pior momento da vida dele, sendo cancelado, tendo sua carreira quase destruída por completo. E ele fez questão de expressar isso na música My Eyes, a música que fala sobre a relação dele com a Kylie Jenner, mas no segundo verso da música ele usa pra falar especificamente sobre os acontecimentos do Astroworld e como a mídia Curte vai trazer carnaval todo mundo nada, depois de filho. tudo aquilo. O Travis começa falando sobre... Eu também não sou como muito de as pessoas carnaval não, mas trataram também ele nem depois podia, disso, nem se eu como quisesse. ela só viu os defeitos dele. Tem meu e coroa aquilo de aqui, né, ruim que tinha parceiro? acontecido. E até pergunta se, Tem quando como as não. pessoas olham no olho dele, veem sua alma, fazendo referência a toda aquela narrativa que criaram sobre ele ter vendido sua própria alma pro diabo. Quando você para pra pensar, essa história é bem triste, na verdade, porque o Travis Pô, Scott até perdi ali aquele vem valor. sua alma, fazendo... Peraí que eu vou voltar. O Travis começa falando sobre como as pessoas trataram ele depois disso, como elas só viam os defeitos dele e aquilo de ruim que tinha acontecido. E até pergunta se, quando as pessoas olham no olho dele, veem sua alma, fazendo referência a toda aquela narrativa que criaram sobre ele ter vendido sua própria alma pro diabo. Quando você para pra pensar, essa história é bem triste, na verdade, porque o Travis Scott não sabia o que estava acontecendo realmente e as pessoas estavam tratando mano, ele não como posso. monstro, como Que alguém atenção que 100%. literalmente sacrificou a vida dos seus próprios fãs. 24 por 48 na atividade do Coroa, Escreva como mano. quiser. E mais pra frente, é ainda mais triste, porque é quando ele relembra de um caso específico. Ele fala que lembra daquela multidão de pessoas naquela noite, simplesmente se divertindo, cantando, vivendo, tendo aquela experiência de viver aquelas músicas. E no fim, aquilo acontece. Ele se lembra do episódio específico da criança que faleceu no evento, que tinha apenas 9 anos de idade. E ainda fala que, se as pessoas soubessem o que ele faria pra pular naquele palco e salvar aquela criança que estava perdendo sua vida, não falariam isso sobre ele. E ele continua mais pra frente falando sobre como tudo isso era o sonho dele e, na verdade, se tornou uma coisa mais pesada que ele já viveu na sua vida. E a partir de agora, ele precisa achar um equilíbrio, já que, segundo o próprio Travis Scott, aquilo estava deixando ele literalmente louco. Imagina 10 fãs Caralho, perderem a doideira. vida no seu show e um deles é uma criança e você simplesmente não pode fazer nada. Pois é, isso continua sendo uma das bizarro. coisas mais tristes que aconteceu no rap. Fala aí, eu sou o Vitor Viana e esse foi mais um Bizarro. vídeo do meu canal. Bizarro, bizarro. É doideira mesmo. Papo reto.